Olha, e recentemente o humorista Léo Lins foi demitido de uma emissora de televisão após fazer uma piada usando como exemplo uma criança com hidrocefalia. Mas você conhece essa doença? Às vezes, por desinformação, muitas pessoas carregam preconceitos e estigmas relacionados a essa doença, que pode afetar não apenas crianças, mas também idosos. Por isso, nós convidamos a doutora Ana Carolina Coan, que é neurologista infantil, para falar sobre o tema e tirar aí as nossas dúvidas. Boa noite, doutora Ana. Seja muito bem-vinda. Falei seu sobrenome correto? Sim, Eli, muito obrigada pelo convite. Muito boa noite a você e a todos os espectadores. Doutora, vamos começar explicando para o nosso telespectador se a hidrocefalia, ela pode ser uma doença adquirida ou ela é congênita? A pessoa já nasce, o bebezinho já sai do ventre com essa possibilidade de ter hidrocefalia ou ele pode adquirir ao longo da vida? Perfeito, Eli. As duas possibilidades existem. Então, um pouquinho mais de metade dos casos de hidrocefalia, elas são congênitas, elas vão acontecer, o bebê já nasce com esse problema, mas existe a possibilidade de adquirir, seja nos primeiros anos de vida, o que vai ser mais comum, mas em qualquer momento da nossa vida, isso é possível de ser adquirido, seja por uma sequela de uma meningite, um trauma ou a ocorrência de um tumor, e essa incidência vai aumentando um pouquinho na idade mais avançada também. Aquela mamãe que está grávida, doutora Ana, ela já pode descobrir ainda na gravidez que o seu bebê tem essa possibilidade de nascer com hidrocefalia? Tem sim. Então, hoje, o ultrassom neonatal, o ultrassom fetal, desculpa, ele é uma ferramenta extremamente útil e muito mais moderna do que era há décadas atrás. Então, é um diagnóstico relativamente fácil de fazer. O que precisa ser feito é um pré-natal adequado. Então, um pré-natal bem feito, com os ultrassons indicados pelo obstetra ao longo da gestação, o diagnóstico da hidrocefalia ele pode ser feito ainda intraútero. E uma coisa importante é que parte dessas hidrocefalias, na verdade, que são congênitas ou que vão aparecer logo ao nascimento, elas podem também ser prevenidas durante a gravidez. Eu acho que isso é um ponto importante. Então, a gente sabe que o uso de ácido fólico durante a gestação, um pré-natal adequado que reduza o risco de prematuridade, que reduza o risco de que a criança nasce e logo em seguida tenha um quadro infeccioso, tudo isso pode reduzir a chance de hidrocefalia. Isso pode também ter a ver com a idade da mamãe, doutora Ana? Ou ela é muito jovem, ou ela tem um pouco mais de idade, isso pode interferir de alguma maneira? Bom, a hidrocefalia congênita, ela pode ser só a hidrocefalia ou ela pode vir associada com outras doenças, com outros distúrbios neurológicos ou distúrbios sistêmicos. E esses distúrbios, eles aumentam realmente em prevalência, principalmente com o aumento da idade materna. Então, quanto maior a idade materna, principalmente depois dos 35 anos, esse risco vai aumentando. Ele ainda é pequeno, mas ele aumenta assim com a idade. A senhora falou que a doença ela pode ser adquirida, né, ao longo da vida, mas tem uma idade específica? O bebê nasce sem o problema. Vai ter até uma certa idade ou é só depois na vida adulta por algum problema, algum distúrbio, pode vir a desenvolver e a ter hidrocefalia? Sim, então, nos primeiros meses de vida, principalmente as hidrocefalias que não são congênitas, as mais comuns vão ser aquelas relacionadas com complicações, principalmente quando o bebê nasce prematuro. Então, o bebê que nasce prematuro, o cérebro não está preparado ainda para nascer e para enfrentar todas as complicações ali que podem vir juntas com a prematuridade. Então, existem riscos aí de sangramentos dentro do ventrículo, de infecções e que podem levar a uma hidrocefalia adquirida. Então, esses primeiros meses logo depois do nascimento, principalmente quando o bebê é prematuro, esse risco é maior. Existe ainda um risco nos primeiros anos de vida relacionados principalmente com as infecções, e aqui vem um outro ponto importante que a gente consegue prevenir, que são as vacinas. Então, vacinas contra as meningites meningocócicas, contra estrepto, tudo isso vem reduzindo também esse risco de hidrocefalia, porque obstrução dos ventrículos por causa de infecções, principalmente meningites bacterianas, também é uma causa comum de hidrocefalia.
Outras causas que podem acontecer, como tumores, são mais comuns também na infância. Então, esses primeiros anos de vida são os mais comuns a gente ver hidrocefalia. Isso diminui bastante, mas não é zero. Existe um risco de, em qualquer idade, a gente desenvolver hidrocefalia, mas vai aumentar ainda mais nos idosos, de novo, por causa da incidência de tumores e outras doenças degenerativas nessa faixa etária. A hidrocefalia, para a gente explicar bem para o nosso telespectador, é um acúmulo de líquido no cérebro. Isso. Então, estão passando imagens aí bem interessantes. Tem uma imagem ali de um cérebro que tem um desenhinho azul no meio do cérebro. Esse desenhinho azul são cavidades que nós temos dentro do cérebro, que são os ventrículos. Dentro do ventrículo, essa imagem agora, dentro do ventrículo tem um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, ou líquor, e esse líquor ele nutre o cérebro e protege o cérebro. O que acontece, a hidrocefalia ela vai acontecer por uma alteração da produção, uma produção excessiva, ou uma redução da absorção, ou um impedimento desse fluxo, quando há uma obstrução desse ventrículo. Então, há um acúmulo de líquido dentro do ventrículo e o ventrículo dilata. É isso que a gente chama de hidrocefalia. Quer dizer, doutora, que um pré-natal bem feito, aquele acompanhamento periódico com o médico, vendo direitinho como é que está o desenvolvimento do bebê, ele tem uma grande chance de impedir que aconteça, por exemplo, uma hidrocefalia. Isso. Então, nós temos as causas congênitas, que algumas são geneticamente determinadas, e para essas não existe uma forma da gente preveni-las, né? Então, é possível você fazer um pré-natal muito bem adequado e ainda assim a criança nascer com hidrocefalia por uma causa genética. Mas existem outras causas que são as adquiridas, principalmente causas relacionadas com a alteração, uma malformação, uma formação inadequada do cérebro e da medula, que isso pode ser prevenido com o uso de folato, prevenção de risco de parto prematuro, então ter uma gestação em que não se tem um diabetes gestacional, uma pressão da mãe bem controlada, evitar infecções, infecções congênitas que também podem ser causas de hidrocefalia, como o CMV, Zika vírus, que nós tivemos, toxoplasmose, então evitar essas infecções, tudo isso realmente reduz algumas causas aí perinatais de hidrocefalia. A senhora falou que pode acontecer com os idosos, por conta, inclusive, de tumores, mas existe algum sinal, apresenta algum sintoma que possa servir de alerta para a pessoa já correr, procurar uma ajuda médica? Sim, esses sintomas nós podemos dividir nas crianças que são muito pequenas e das crianças mais velhas e adultos que vai ser parecido. Então, nas crianças muito pequenas, essas fotos que nós vemos dessa cabeça com um volume aumentado, né, esse perímetro cefálico, o diâmetro da cabeça aumentado, isso vai acontecer apenas no bebê. Por quê? O bebê no primeiro ano de vida, os ossos do crânio, eles ainda não estão solidificados. Então, quando há um aumento do ventrículo, aumenta a pressão, o tamanho da cabeça, o volume da cabeça cresce. Isso só vai acontecer no bebê. Depois de uma certa idade, depois principalmente do primeiro ano de vida, mas principalmente dos 2 em diante, os ossos estão solidificados. E o que acontece com a gente, o que acontece com idosos também. Então, quando esse ventrículo aumenta, aumenta a pressão dentro do cérebro, mas os ossos do crânio, eles não vão se soltar. O perímetro da cabeça não vai crescer. Então, os sintomas vão ser diferentes. No bebê, como os ossos se soltam, esse bebê a gente vai ter um aumento, o principal sinal de hidrocefalia no bebê pequeno, no primeiro ano de vida, é o aumento do perímetro cefálico, o aumento do diâmetro da cabeça. Na criança mais velha e no adulto, vão ser sintomas de aumento da pressão intracraniana, cefaleia, dor de cabeça, náusea, vômito, às vezes vômito que vem de repente sem náusea, sonolência, irritabilidade e podendo até evoluir por um quadro mais grave, até de coma, se isso não for adequadamente tratado. Então, esses são os principais sintomas na criança mais velha e no adulto. Como é que a gente trata, doutora, a hidrocefalia? É feita uma drenagem desse líquido? Isso, então na fase aguda, quando há uma descompensação, uma fase emergencial para que você melhore, diminua a pressão dentro da cabeça, diminua a pressão no cérebro,
poupe, salve ali o tecido cerebral que pode estar sendo danificado por causa dessa hidrocefalia, o que é feito é uma derivação. Então, é colocado um catéter dentro do ventrículo para que desloque parte desse líquido para uma outra cavidade, geralmente o abdômen. Geralmente a gente chama isso de derivação ventrículo-peritoneal. Sai ali o líquido do cérebro e é deslocado isso para a cavidade abdominal. Então, isso vai diminuir aquela quantidade de líquido dentro do cérebro e diminuir a pressão. E secundário a isso, tratar a causa quando é possível. Acho que muitas mamães, quando têm bebês com hidrocefalia, já pensam aí que é uma sentença de morte, né? Mas essa criança pode ser salva. Pode. Então, vai depender de novo da causa da hidrocefalia, da gravidade da hidrocefalia, do acesso precoce ao tratamento e um tratamento bem feito. Então, o mais importante é que chegue rápido, seja observado se é necessário essa derivação e ela seja feita o quanto antes e que seja investigada a causa dessa hidrocefalia. Então, existem aí casos em que a derivação e o tratamento da causa resolve completamente a hidrocefalia, seja de um bebê pequeno, seja de uma criança maior. Existem outras causas que são mais complexas, que são mais difíceis e que mesmo um tratamento adequado pode evoluir com um prognóstico pior. Esse bebê, doutora Ana, que nasce com hidrocefalia, os médicos conseguem intervir, drenar o líquido, conseguem resolver o problema. Ele corre o risco de voltar esse problema na fase adulta ou quando estiver idoso? Existem casos Não, assim? não, em geral não. Em geral é um problema que ou você resolve realmente ali no bebê, o que existe é um risco de você não conseguir tratar realmente a causa e aquilo virar um quadro crônico, mas aí a criança vai ter a hidrocefalia compensada, mas já com as suas sequelas. Mas uma vez que compensou e que foi tratada a causa, não existe um risco de voltar a descompensar na idade adulta. Vai descompensar geralmente nos primeiros anos de vida mesmo. As hidrocefalias que vão começar na vida adulta já são secundárias a outras causas. Mas aí, nesse caso, quais são as sequelas? Que tipo de sequelas essa criança pode ter aí ao longo da vida? Então, as sequelas elas vão ser decorrentes, na verdade, dessa compressão do cérebro. O cérebro vai acabar sofrendo por causa desse aumento da pressão que o ventrículo causa nele. Então, quando não bem tratado ou quando o tratamento não é possível, porque infelizmente existem alguns casos que o tratamento não é possível, essas crianças podem evoluir com déficit intelectual, podem evoluir com paralisia cerebral, um atraso no desenvolvimento ao longo da vida. De modo geral, é um problema comum no Brasil, doutora Ana? A senhora tem acesso a esses dados? É um problema comum. Nós não temos uma estatística que seja realmente nacional, e as nossas estatísticas que a gente recorre acabam sendo internacionais e a gente importa um pouco, são dados um pouco mais consistentes. Mas estima-se que as hidrocefalias que são congênitas, ou seja, que o bebê nasce com aquilo, seja mais ou menos um para cada 1.000 casos. Só os que nascem. E aí, um número, talvez o dobro disso, daquelas que são adquiridas. Existe um dado bem recente, que é dos Estados Unidos, que mais ou menos são colocadas válvulas, são tratadas cerca de 30.000 casos de hidrocefalia por ano nos Estados Unidos, em qualquer idade. E o tratamento, ele é muito demorado, é rápido esse tratamento, a intervenção de maneira geral? O procedimento, de maneira geral, de colocar a válvula é um procedimento relativamente rápido, é feito pelo neurocirurgião, e isso demora aí poucas horas, na verdade, para ser feito. O mais importante, na verdade, que às vezes pode demorar é o tratamento da causa. Então, por exemplo, se tem uma meningite associada com essa hidrocefalia, é preciso que a criança trate adequadamente por vários dias a meningite e depois, às vezes, a válvula pode até ser retirada, ou às vezes se tem um tumor ou uma outra causa. Outra coisa que pode acontecer é a necessidade de troca de válvula quando a criança cresce um pouco e essa válvula vai ficando um pouco pequena. Hoje, os nossos médicos, no próprio SUS, é uma cirurgia de fácil acesso, doutora Ana? Relativamente. Então, ela não é tão fácil acesso assim por dois motivos. O primeiro é a necessidade de um médico treinado. Eu preciso de um neurocirurgião. Então, essa criança ela tem que chegar num centro que é um centro terciário
dentro do SUS, um centro de referência, porque ela precisa ter um neurocirurgião para fazer essa derivação. E o outro problema que nós temos muitas vezes é o acesso ao material. Às vezes o neurocirurgião está lá disponível, mas esse material para fazer as drenagens é um material caro. E isso, às vezes, também pode faltar em alguns lugares. Mas o mais importante é que ela tenha acesso o mais rapidamente possível a um serviço terciário com um neurocirurgião. É isso aí, a gente conversou aqui com a doutora Ana Carolina Coan, eu até perguntei se eu falei correto, doutora Ana, Falou assim. que é neurologista infantil, falando de um problema delicado que aflige aí as mamães quando o bebê nasce com hidrocefalia, mas como disse aí a doutora Ana, é um problema que pode ser contornado, pode inclusive, em alguns casos, haver uma prevenção, não é, doutora Ana? Isso mesmo, isso mesmo. A gente queria agradecer muito aí a sua gentileza de atender nosso convite, lhe desejar uma ótima noite. E eu que agradeço, Eli. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. E olha aí